Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação das matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas transmitidos pela Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, a TV Servando Vale do Mamanguape na Paraíba e as publicações do YouTube. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e até logo mais. Boa noite a todos, espíritas e não espíritas. Sejam bem-vindos ao programa Novos Horizontes da Fala, pela Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para meditarmos na obra Horizontes da Fala, ditada pelo Espírito Miramês, pela psicografia do médium João Nunes Maia. Então, sejam bem-vindos e esperamos que possam, acompanhar pelo YouTube, esse estudo e também tomar a iniciativa de compartilhar com a sua família, seus amigos, se esse assunto lhe toca no seu coração, então não guarde para você, compartilhe com os outros, para que a luz do conhecimento possa alcançar mais pessoas. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa breve prece, porque estamos em uma web rádio espírita, e precisamos, mais do que nunca, estarmos ligados ao nosso Criador, Deus de infinito amor e justiça. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, somos gratos pela presença em nossas vidas e somos gratos também pela oportunidade de estarmos aqui buscando o conhecimento desta bendita doutrina que ilumina os nossos caminhos. Pedimos, Pai amado, proteção e amparo para que possamos dar início a esse estudo de hoje, de número 40, a mensagem Visita aos enfermos. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meditaremos hoje na mensagem 40 do Espírito Miramês, na obra Horizontes da Fala, título Visita aos Enfermos. Então, chegamos exatamente na metade do livro Horizontes da Fala, com a mensagem de número 40. Já alcançamos 40 mensagens, hoje, porque são 80 mensagens. Já estamos na metade. Então, vamos ver o que nos ensina Miramês nesta mensagem 40, visita aos enfermos. Todo sofredor mostra sutilezas de percepção e ainda mais aquele que está provando a dor há mais tempo.
O sofrimento destampa uma fonte interna de acuidade indizível. Eis aí o momento que deves aproveitar quando da visita aos enfermos, ao passar pelos ou quando fores ao encontro dos encarcerados. Usa a tua arma de luta, a que Deus te deu. Conversa, aprimora a tua palavra e fala, meu amigo, meu filho, com presteza. Envolve com um sorriso edificante a tua voz e trabalha para que essa alegria pura contagie a todos, abrindo um mundo novo, com nova dinâmica de fé às criaturas. Então, vamos voltar um pouco, nesse primeiro parágrafo desta mensagem Visita aos Enfermos. Sabemos todos o quanto pode ser importante uma visita aos enfermos, sejam quem for, seja familiar, seja amigo e seja quem for o enfermo. Com certeza, dependendo da nossa fala, da nossa mensagem, poderemos com certeza colaborar muito, não é? No engrandecimento e na dignidade daquele que está em sofrimento. Então, para começar, Miramês nos diz que todo sofredor mostra sutilezas de percepção. O que seriam essas sutilezas de percepção? Significa que o sofredor está, mesmo no sofrimento, atento. Ele está mais perceptivo, mais aberto para receber uma mensagem de conforto, de esperança e de fé. Então, diz Miramês, que, neste caso, o sofrimento destampa, quer dizer, abre uma fonte interna de acuidade indizível. Então, esse é um esclarecimento importante. Continuando, aí ele sugere, de que possamos aproveitar esse momento, quando da visita aos enfermos, ao passarmos pelos tristes, ou quando formos ao encontro dos encarcerados. Usar, a nossa arma de luta, que ele fala, a que Deus nos deu. Qual é a arma de luta que Deus deu para todos aqueles que já encontraram o caminho e a verdade? Então, ele vai dizer que esta arma de luta é a palavra da fé, a palavra da esperança, a palavra do conforto. Então, ele nos sugere conversar, aprimorar a palavra e a fala com presteza.
quer dizer, com confiança, com segurança, de modo a incentivar exatamente aquela fonte interna do enfermo que espera e abre o seu coração para ouvir mensagens que sejam, não é, revigorantes, não é? Mensagens revigorantes são mensagens que fortalecem, não é? Nós sabemos. Mas nós sabemos também que nem sempre é fácil para nós, não é, à beira de um leito de um enfermo em grande sofrimento, não é? Abrimos a boca para falar alguma coisa. Sabemos que não é tão fácil, mas, não é, quando já conhecemos, não é, o caminho por onde seguir, tudo fica mais fácil. Então, ele diz nesse final de parágrafo, que envolve com um sorriso edificante a tua voz e trabalha para que esta alegria pura contagie a todos, abrindo um mundo novo, não é? Naquele espaço onde se encontra o enfermo. Continuando, não deixes de visitar os que sofrem. Não deixes de visitar os que sofrem, mas tem muito cuidado no que vais falar, pois podes confortá-los ou desgostá-los, dependendo da educação dos teus sentimentos. A tua voz será sempre fiel ao que intentares transmitir, pronunciando palavras sadias, pronunciar palavras sadias é criar um campo propício à companhia de entidades espirituais elevadas e mesmo se elas não estiverem presentes, entrarás em sintonia na mesma dimensão em que habita a luz. Então, né, uma boa instrução, né, para todos nós, que uma hora ou outra vamos estar de frente, seja em nossas casas, seja nos hospitais, não é? Ou nos postos de saúde, com pacientes enfermos em grande sofrimento. Então, nesse segundo parágrafo, ele aconselha que não deixes de visitar os que sofrem, mas tens cuidado no que vais falar. Porque a fala pode ser confortadora ou pode provocar mais sofrimento e desgosto, dependendo da educação dos teus sentimentos. Então, ele nos diz que a tua voz será sempre fiel ao que intentares transmitir. Pronunciar palavras sadias é criar um campo propício à companhia de entidades espirituais elevadas. Sabemos que a espiritualidade benfeitora, não é, está presente em nossas vidas para nos auxiliar, nos apoiar. Basta que
elevemos o pensamento, né, para o lado do equilíbrio, da harmonia, da fé e da esperança. E mesmo que essas entidades espirituais elevadas não estejam presentes, segundo Miramês, entrarás em sintonia na mesma dimensão em que habita a luz. Então veja só da importância, né, de visitar os que sofrem. Meu irmão, é necessário que tenhas confiança em Deus, Jesus Cristo e nos espíritos que comandam o bem em todas as faixas da vida, para que possas sentir-te seguro em todos os testemunhos educativos. Conscientiza-te por dentro de que o Cristo veio ao mundo nos trazer pessoalmente a fórmula de nos salvarmos a nós mesmos, entregando em nossas mãos, em nome de Deus, a mensagem de libertação universal. Sobre isso, nos fala Paulo em sua carta a Timóteo. Abre aspas. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então, precisamos voltar também a esse parágrafo. Primeiro ponto que podemos destacar aqui nessa leitura é o convite de Miramês, a confiança em Deus, Jesus Cristo e os espíritos que comandam o bem em todas as faixas de vida, para que possamos nos sentir seguros em todos os testemunhos educativos. Então, na visita aos enfermos, com certeza, essa confiança em Deus, em Jesus e nas entidades, espíritos do bem, que aqui se encontram, é fundamental. Porque sem essa confiança, não temos como, né, transmitir segurança, né, força, né, esperança para aqueles que estão em sofrimento. O segundo ponto importante é quando ele nos fala aqui, nos sugere, conscientiza-te por dentro de que Cristo veio ao mundo nos trazer pessoalmente a fórmula de nos salvarmos a nós mesmos. E agora ele traz, né, a exemplificação dessa confiança, não é? E dessa fórmula trazida pelo Mestre para que cada um de nós possamos salvar a nós mesmos. E ele traz então, não é, a palavra de Paulo, a fala de Paulo em sua carta a Timóteo. Paulo fala em sua carta a Timóteo que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. Palavras de Paulo a Timóteo. Continuando. Este companheiro que te fala, talvez seja o principal necessitado de maior entendimento e vivência dos preceitos do Mestre, mas que garante a todos os leitores e está esforçando-se todos os dias para que a libertação se faça em seu íntimo. É também filho de Deus e irmão de todas as criaturas, fazendo parte da mesma coletividade e sentindo o karma coletivo, porém trabalhando para que ele desapareça das hostes da terra, esperando a promessa do Mestre do reino de Deus. Então vamos voltar também aqui, né, nesse parágrafo, que aqui o Miramês nos fala que este companheiro que te fala, que é ele mesmo, né? Ele está se colocando, não é? Como companheiro que nos fala nesta obra. Ele também talvez seja o principal necessitado de maior entendimento e vivência dos preceitos do Mestre. Ele está se colocando nesta condição, como todos necessitados, de entendimento e de vivência dos preceitos do Mestre. Porque não basta falar, palavras bonitas, discursos bonitos, se não houver a contrapartida da vivência dos preceitos do Mestre, da experiência, da aplicação desses preceitos na vida prática do dia a dia. Então, ele diz que, nessas condições, ele também é filho de Deus e irmão de todas as criaturas, fazendo parte da mesma coletividade. De que coletividade Miramês está falando? Com certeza ele está falando da coletividade humana, que habita o planeta Terra. É dessa coletividade que ele está falando, E se apresentando como irmão de todas as criaturas e fazendo parte desta coletividade. Sentindo, com certeza, o que ele chama de karma coletivo. E ele sabe, e todos nós sabemos, que esse karma coletivo pesa bastante, nas nossas vidas. Então, ele diz que para que este karma coletivo desapareça das hostes da terra, é preciso que se dê um pequeno passo à frente, E esperando, com certeza, a promessa do Mestre do reino de Deus. Disse o Mestre, uma vez, que o reino dele não era desse mundo. Porque muitos confundiram. Ele estava aqui entre nós, em pessoa, nos trazendo o código de luz para a humanidade, mas muitos confundiram. E ainda confunde hoje, A sua presença perpétua e permanente neste planeta. Muitos ainda confundem,
não é? E ele teve que dizer para todos: o meu reino não é deste mundo, mas eu vos enviarei um novo Consolador, o Consolador prometido. E ele já enviou esse Consolador prometido, não é? Através da doutrina dos Espíritos. Ele próprio, ele já enviou e já esteve presente, não é? Guiando Allan Kardec nos seus trabalhos, não é? Bastante, vamos dizer assim, estafantes, né? E de muita coragem para constituir esta doutrina dos Espíritos. Então, ele diz que a promessa do Mestre, não é? De implantação do seu reino está de pé. Então, vamos continuar para terminarmos daqui a pouco. Não fales aos enfermos com a boca pesada nos liames da dúvida. Imagina só a grande responsabilidade, né? Quando estamos de frente às pessoas enfermas em sofrimento. O tamanho da responsabilidade, não é? Não fales aos enfermos com a boca pesada nos liames da dúvida. Tipo, não é tão difícil de entendermos o que Miramês está falando. Tipo, esse aí não tem cura, não. Esse aí não vai se levantar. Não é difícil entender isso. Com certeza, é possível que este tipo de fala escapa da boca de muita gente perante aqueles que estão enfermos em sofrimento. Mas ele diz: não fales aos enfermos com a boca pesada nos liames da dúvida. Não fales aos que sofrem com os lábios entumecidos pelos aborrecimentos do dia a dia. Não fales aos encarcerados com a voz híbrida de assuntos negativos. Fala, sim, com entusiasmo, com alegria e com amor, transmitindo aos seus corações somente esperança. E dando a eles o material que puderes dar, para que possam aprender igualmente a falar, cultivando os dons da palavra e fazendo germinar os valores do coração. Então, é uma recomendação, não é? De primeira grandeza para todos os que visitam os doentes. Então, ele fala aqui, né, desse cuidado, né, de não transmitir a fala da dúvida, a fala pesada, constrangida, dos aborrecimentos do dia a dia. Imagina, quer dizer, o indivíduo teve aborrecimentos em casa e resolve, de repente, ir visitar o amigo que está sofrendo no hospital. Imagine a cena, né, desse indivíduo
chega lá, não é? E iniciar uma conversa com o enfermo com uma fala pesada, negativa, não é? E, inclusive, às vezes relata, né? Às vezes relata os problemas dele. Quer dizer, todo cuidado é pouco, porque quem está enfermo, quem está sofrendo em uma cama, seja no hospital ou em casa, não tem condições de ficar ouvindo visitas, né? Que em vez de consolar, de fortalecer o enfermo, leva conversas, né? E falas e palavras totalmente fora, né? Da realidade daquele doente. E sendo assim, ele vai colaborar para piorar a situação da pessoa que tanto necessita de uma palavra amiga, consoladora e instrutiva para a sua vida. Então, ele diz aqui, fala com entusiasmo, com alegria e com amor, transmitindo aos corações dos enfermos somente esperança e dando a eles o material que puderes dar, não é? Para que eles possam também aprender, não é? A cultivar os dons da palavra e germinar os valores que estão latentes nos seus corações. Então, para terminar, se por qualquer motivo digno de menção não puderes visitar os que sofrem nos hospitais, cadeias ou lares, lembra-te de que todos os que contigo convivem no lar, no trabalho ou nas ruas, são mais ou menos enfermos, alguns até mais necessitados do que os seguros pela doença em um leito. Então, meu irmão, trabalha com esses onde estiveres. Olha só, esta mensagem do Miramês é muito instrutiva. Vamos começar de novo o parágrafo? Porque ele é um pouco longo. Quer dizer, não se faz a caridade que tanto se prega somente dentro da casa espírita. Não se faz a tal da caridade apenas dentro do programa da casa espírita. Miramês já está falando aqui outra coisa. Ele está dizendo que se por qualquer motivo digno de menção não puderes visitar os que sofrem nos hospitais, cadeias ou lares, lembra-te de que todos os que contigo convivem no lar. Quer dizer, lembra-te que os que estão contigo na mesma casa, convivendo no lar, no trabalho ou nas ruas, são mais ou menos enfermos. E talvez mais necessitados do que aqueles que estão presos numa cama de hospital. É isso que ele está falando. Então, ele está nos advertindo. Então, meu irmão, trabalha com esses onde estiveres. Significa que ser espírita é 24 horas. Não é apenas dentro da casa espírita que se propicia socorro aos enfermos. A qualquer necessitado de uma palavra, aqui ele está dizendo que o lugar da palavra é não somente os hospitais, mas também as cadeias, os lares, não é?
o trabalho, as ruas, e diz: trabalhas com esses onde estiveres. Então, pessoal, é preciso que alguém fale isso, né? Porque o entendimento da tal da caridade é bastante limitado. Porque nós limitamos essa caridade àquele espaço silencioso da casa espírita. E não é assim que funciona. Então ele diz: usa o medicamento da palavra, do caráter, da presença com alegria, da fé, que também estarás tomando esse remédio de vida na vida de Deus. Quando você visita um enfermo ou atende um irmão na rua que lhe pede ajuda, seja qualquer motivo, diz o Miramês, usa o medicamento da palavra, do caráter, da presença, com alegria e da fé, porque também estarás tomando esse remédio. Quer dizer, é uma via de mão dupla. Tomando esse remédio de vida na vida de Deus. Continuando. Preserva-te de todos e quaisquer pensamentos de tristeza, pois o desânimo é nota dissonante na música da fala. Então, se encontramos irmãos na rua pedindo ajuda, seja qual for, ou nas casas, no trabalho, onde estivermos, a palavra que Miramês sugere é a palavra do caráter, da presença, da alegria e da fé. E nada de pensamentos de tristeza. Ah, coitadinho, não é? A gente costuma, né? O homem costuma falar assim: coitadinho, aquele dali não tem mais jeito. Percebe? Então, aí a situação fica mais complicada, porque a pessoa está, injetando naquele que sofre mais tristeza e mais desânimo. Ele diz que o desânimo é nota dissonante na música da fala. Não existe enfermidade incurável na medicina espiritual. E nós sabemos disso. Pelo menos os espíritas já sabem disso. Que não existe enfermidade incurável na medicina espiritual. Por isso mesmo, ele traz todas essas advertências, essas sugestões, porque tudo é possível àquele que crê. Porque também está escrito: tudo podes naquele que te fortalece. Então, eu termino essa mensagem dizendo: precisamos fazer a nossa parte, buscando na ciência interna, onde o Senhor se instalou, uma nesga do seu céu, para nos atender nas necessidades da vida. Terminando, primeiramente,
haveremos de amar ao nosso Pai sobre todas as coisas e depois ao próximo como a nós mesmos. O mais surgirá por acréscimo de misericórdia. Terminando aqui esta mensagem, número 40, de Miramês, visita aos enfermos. Ele deixa como frase de destaque, no final desta mensagem, o seguinte: pronunciar palavras sadias é criar um campo propício à companhia de entidades espirituais elevadas. Então, terminando esta mensagem de grande importância, desejamos a todos um ótimo final de semana de paz, de fé, esperança e de alegria, porque somente os orgulhosos não precisam disso, mas os humildes de coração sabem que precisa, não é? De alegria, de fé, de esperança e de caridade, para com todos e para conosco mesmo, porque a misericórdia do Pai, ela está ao nosso lado sempre. Então, até o próximo sábado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.